Você conhece a história da vida do rei Davi? Se não, essa é uma ótima oportunidade para conhecer. Se já conhece, vamos ouvir de novo. É sempre bom ver essa linda história. Davi era o filho mais novo de Jessé. Ele passava o dia no campo cuidando das ovelhas de seu pai. Certo dia, Deus se dirigiu ao profeta Samuel para que ele fosse à casa de Jessé escolher um novo rei para Israel. Na época, Saul era o rei, mas Deus não estava contente com ele. Quando Samuel chegou à casa de Jessé, viu os seus 7 filhos. Logo pensou que o mais velho, que era alto e forte, seria o escolhido. Deus, porém, disse para ele: não olhe a aparência, e nem a altura, porque Deus não vê como vê o homem. Ou seja, Deus não escolheria o futuro rei como nós escolheríamos. Nós costumamos analisar a beleza exterior e Deus olha o que tem no nosso coração. Se o nosso coração está com pecado ou não. Como nenhum dos que estavam em casa tinham sido escolhidos, Samuel perguntou se Jessé tinha outro filho, e ele respondeu que tinha, e que o mais novo, Davi, estava cuidando das ovelhas no campo. Davi foi chamado para voltar para casa. Quando chegou, Samuel disse que ele era o escolhido de Deus para ser o rei de Israel. Nessa época, os israelitas estavam lutando contra os filisteus. Saul havia convocado todos para lutar, até os 3 irmãos mais velhos de Davi haviam partido para a guerra. Os filisteus tinham no seu exército um gigante de quase 3 metros de altura, chamado Golias, e os israelitas tinham muito medo dele. Durante 40 dias, Golias insultou o povo de Israel, e o exército estava mais atemorizado ainda. Ninguém tinha coragem de enfrentar Golias, até que chegou Davi, que ao ouvir os insultos de Golias, resolveu enfrentar o gigante em nome de Deus. Quando Saul soube da coragem de Davi, tentou convencê-lo a não enfrentar o gigante porque ainda era muito jovem, e, além de tudo, era apenas um pastor de ovelhas. Davi então contou ao rei Saul como tinha matado um leão e um urso, e de como Deus o tinha livrado. Saul, ouvindo essas palavras, tentou vestir uma armadura em Davi, mas como pesava muito, Davi tirou e então pegou seu cajado e pedras e partiu para enfrentar o gigante Golias. Ao vê-lo magrinho, Golias riu muito de Davi. O rapaz respondeu que lutava em nome de Deus e assim atirou a pedra que acertou o gigante na testa e Golias morreu. O exército filisteu, percebendo que o seu herói estava morto, fugiu. O exército de Israel derrotou então os adversários. Assim, Davi venceu Golias e os filisteus. Depois da morte de Saul, Davi tornou-se rei de Israel.